Aleluia, não perca a oportunidade. Você está na presença de Deus. Rendemos a Ele glória, rendemos a Ele louvor. Eu sei que você tem uma necessidade, e Ele tem poder para resolver e te dar a vitória nessa noite. Mas continua exaltando a Deus. A sua vitória pode vir através do seu louvor. Aleluia. A sua vitória pode vir e virá nessa noite através da sua gratidão. Aleluia. Oh, glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a honra. Porque dele é tudo por Ele. Ele fez os céus, a terra. Ele fez todas as coisas. Ele nos fez. A Ele está a tua misericórdia, a tua bênção. Aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, Aleluia. a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Oh, Deus maravilhoso. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Obrigado, Jesus. Quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, Aleluia. a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluias. Assente glorificando a Ele. Numa festa tão rica, onde nós estamos tributando, o nosso principal objetivo nesse culto é adorar Jesus, é tributar louvor e adoração a Jesus. E nós vemos aqui no texto que lemos, amados, o escritor aos Hebreus, nós não temos
ninguém pode afirmar quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Quem foi que escreveu a epístola, a carta que foi enviada, né, para a igreja de Cristo que está, né, entre os hebreus. Mas uma coisa podemos dizer: o Espírito Santo está neste negócio. Aqui no texto, no livro de Hebreus, nós não encontramos o autor, mas identificamos a ação, a intenção do Espírito Santo, e identificamos as palavras de Deus para a igreja daquela época e para nós também. Amém? Aleluias. Eu quero crer que estarei falando para um povo de coração aberto e dizendo: Senhor, fala comigo nesta noite. Aleluias. O escritor aos Hebreus traz algumas recomendações diversas, né, à igreja naquela ocasião, ao povo hebreu naquela ocasião. Tantas coisas aqui, né? E quando nós chegamos para o verso 8, dá assim a ideia, né, de que o povo, naquela época, daquele povo ali especial, estava um pouco que se distanciando, esquecendo-se, através das tuas atitudes, das tuas ações, esquecendo e deixando a sua prática em servir a Cristo e servir a Deus. E o escritor Hebreus então traz e convida aquele povo para uma realidade. E ele faz então aquele povo, irmão Gerson, a entender quem é Jesus. E ele diz: olha, Jesus Cristo é, aleluia, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O escritor estava dizendo: olha, antes de nós Jesus já existia. Algumas coisas podemos, amados, falarmos através dessa expressão: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós, aleluias, nós conhecemos Jesus. O que é o ontem para nós? O que é o ontem para você? Aleluias. O que é o hoje para você? E o que será o amanhã para você? O ontem para nós pode estar relacionado ao nosso passado. Amém? Aleluias. O ontem para mim, o ontem para você pode estar relacionado ao velho homem, a vida pregressa sem Cristo. Também o ontem para nós, aleluias, pode estar se referindo ao nosso passado que vivemos com Cristo. Também, amados, o ontem para nós aqui pode estar relacionado em relação, aleluia, o nosso primeiro amor em Cristo. Eu falo aqui para uma diversidade de pessoas, variedades de tempos de fé. Há pessoas aqui que têm mais de 50 anos servindo a Deus. Outros, quem sabe, alguns meses, alguns anos. Aleluias. Jesus Cristo é o mesmo, aleluias, ontem. Aleluias. Como você serviu Deus no passado? Como você serviu Jesus nos seus primeiros passos de fé? Como está a fé em relação a hoje, o passado hoje? E amados, se nós formos entrar para esse campo, é comum nós entendermos e acharmos e vermos, aleluias, que nós, nos nossos primeiros passos de fé, nós éramos muito mais, a nossa fé é muito mais evidente para muitos. Não estou dizendo no sentido geral, generalizando, mas num senso comum podemos observar que uma certa porcentagem de pessoas que entregou a sua vida a Cristo, ele se baseia a sua fé contínua no Deus de ontem. Quer ver?
Quem já não disse que no passado nós éramos muito mais crentes, oravam mais, éramos mais fiéis, éramos mais homens e mulheres de orações, evangelizavam mais, congregavam mais, éramos mais fiéis a Deus. Não é verdade? É nesse assunto que o escritor aqui, na inscrição do escritor, olha, Jesus é o mesmo. Ontem vocês eram mais fiéis. Ontem, no passado, nós éramos mais crentes. Havia em meio aos hebreus um povo mais fiel, um povo mais prudente, um povo mais temente, um povo mais crente. Aleluias. Mas eu quero vos dizer, ó hebreus, aleluias, que aquele mesmo Jesus, lá do tempo da sua conversão, irmãos, aleluias, é comum nós, aleluias, basearmos a nossa fé em uma fé saudosista, no Deus de ontem, no Jesus de ontem, o Jesus que curava, o Jesus que batizava, o Jesus que fazia os milagres. Ramachere canta lamarraias. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração, aleluias, que não conhece, irmão Gilson, o que é um paralítico ser curado. Nós estamos lamentavelmente vivendo uma geração, aleluia, de pessoas dentro da igreja que não sabe que é uma pessoa possessa ser expulsas de demônios. Nós estamos vivendo uma geração que não conhece, pastor Pedro, o que é cântico espiritual. Nós estamos vivendo uma geração, aleluia, que não conhece verdadeiramente o que é profecia, revelação, dom de língua, dons, aleluia, de manifestação, dom da ciência. Vamos falando aí, né? Quais são os 9? São quantos dons? Por quê? Para complicar a situação, como dizes por aí, há doutrinas, há segmentos que nos ensina, e as faculdades hoje estão cheias, aleluia, que ensina que tudo aquilo que Deus, que Jesus Cristo operou na igreja primitiva, foi para a igreja primitiva. Esse negócio de dons, de batismo com o Espírito Santo não é para nós. Tem doutrina por aí que ensina assim, que os milagres, que aquela manifestação de Deus, do Espírito Santo, no livro de Atos dos Apóstolos, foi somente para a igreja primitiva. Aleluias. Misericórdia, né, irmã? Porque a Bíblia vem dizendo, aqui o escritor hebreu diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. E nós vamos ver nessa noite, aleluia, em que Deus é o mesmo hoje. Aleluia. E se fosse para nós darmos um tema a esses assuntos, eu falaria o seguinte tema: Jesus Cristo, o Deus da atualidade. Amém? Jesus Cristo, um Deus atual. Aleluias. Nós vivemos uma geração, em uma suma geral, que pouco se preocupa com o passado. E que pouco se preocupa com o futuro. Essa é uma grande realidade. Principalmente a era jovem. Há muitos jovens que não se preocupam com o seu futuro. Um bom casamento, uma boa vida profissional estruturada, né? Mas eu quero dizer para você, meu querido,
que Jesus é o Jesus de hoje e o Jesus de amanhã. Aleluias. Se você quer um futuro melhor, aleluias, Jesus também estará no teu futuro. Aleluias. Se você servir Ele bem hoje. Aleluias. Qual é o fruto que você colhe hoje, que você plantou lá no passado? Talvez você esqueceu que lá no passado, que Jesus é o Jesus do presente. E que Ele estaria, aleluias, como Rabachuri canta Lamarraias, um dia, de longe, Jesus olhava para Pedro, porque lá no passado, aleluias, Jesus disse para Pedro e os discípulos: um de vós me trairá. E Pedro esqueceu que Jesus era o Jesus do futuro. Para com isso. Jamais. Aleluias. E no futuro, aliás, e no presente, quando Jesus olha para Pedro, e Pedro percebe que Jesus estava olhando para ele, Pedro lembrou do seu passado. Bem que lá atrás Jesus me advertiu. E a Bíblia diz que Pedro chorou amarguradamente. Traga uma palavra de Deus para mim e para você. O tempo se passou. Aleluias. E nós estamos aqui. E como cantamos, não sabemos como, mas estamos aqui com a graça de Deus, claro, sabemos. Mas como foi cantado aqui, Ele está aqui. Aleluias. E o interessante, meus queridos, que Jesus, assim como ele olhou para Pedro, Ele olha para mim e para você. Aleluias. E a pergunta para nós nesta noite: qual é a nossa reação quando nós enfrentamos o olhar de Jesus? Pedro não conseguiu encarar o olhar de Jesus. Baixou a cabeça, lembrou do teu passado e chorou. Por quê? Porque Pedro planejou um futuro sem Jesus. Porque se ele tivesse atentado, ó, Jesus está advertindo, então vou ser prudente. E no presente de Pedro, da vida de Pedro, ele pagou um preço amargurado. Mas uma coisa é linda nessa história. Qual é, pastor? Aleluias. Que o Jesus de ontem, o Jesus de hoje e o Jesus de amanhã, aleluia, Ele traz inserido no seu caráter, na sua qualidade, aleluia, o amor, o perdão. E um dia, logo depois da sua ressurreição, Jesus convoca uma reunião, vamos assim chamar, uma reunião ministerial, uma reunião entre os seus obreiros, lá na praia. E ele fez questão, manda chamar Pedro. E ali, aleluias, Pedro veio. E você sabe bem, por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Na última, Pedro, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ali Pedro recebe o perdão. E ali a vida de Pedro passa a mudar. E ali também Jesus provou para Pedro, está provando para nós também nessa noite, que Ele é o Jesus do ontem e Jesus do presente, e o Jesus de amanhã. Aleluias. Há muitas coisas, amados, que lá no passado, talvez distante ou não muito distantes, algumas práticas,
Nós fomos advertidos por Cristo. A Bíblia nos advertiu, o Senhor nos advertiu. Deus usou homens, Deus usou mulheres, Deus usou pastores, Deus usou conselheiros, Deus usou família, Deus usou todos os recursos para nos advertir. E muitos de nós, quem sabe hoje estamos chorando amargamente. Aleluias. Mas que bom por isso. Se você está chorando amargamente, é que você reconhece, é que nós reconhecemos que erramos diante de Jesus. E eu tenho uma palavra para mim e para você nessa noite, aleluia. Jesus mandou chamar você. Jesus mandou nos chamar. Ramachévias. Aleluia. Quem te chamou? Quem te trouxe aqui nessa noite? O Espírito Santo. Talvez nós estamos respaldados numa cultura de congregar. Aleluias. Mas não podemos esquecer do seu livre-arbítrio, da sua livre vontade, que foi movida, impelida pelo Espírito Santo, para estarmos aqui nesta noite. Por quê, pastor? Porque Deus quer provar para nós nesta noite, e na sequência da nossa história, que Ele é o Deus presente, que Ele é o Deus da atualidade. Aleluias. Por que Jesus é o Deus da atualidade? Vamos para o livro de Atos, capítulo 1, verso 3, nós vamos entender isso. Lá em Atos, capítulo 1, verso 3, diz assim: os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando as coisas concernente ao reino de Deus. Que acontecimento é esse? É o acontecimento após a sua ressurreição. Aleluias. Depois de ter padecido, apresentou-se. Depois que muito esperava que Jesus tinha sumido, que o seu corpo tinha sido roubado, Ele apresentou-se vivo, e com muitas provas, sendo visto por eles. O que nós vemos aqui? Por que Jesus é o Deus da atualidade? Porque Ele é o único Deus entre todas as religiões do universo. Ele é o Deus que vive. Aleluias. Amém? Se formos hoje no túmulo de Buda, que é Deus de uma religião oriental, você vai encontrar os seus restos mortais lá. Se formos no túmulo de Maomé, você vai encontrar os seus restos mortais lá. Se formos em vários ou todos os túmulos de todos aqueles que se levantaram um dia como Deus de uma religião, os seus restos mortais vão estar lá. Mas se eu e você, e eu te aconselho um dia, for visitar lá em Jerusalém o túmulo de Jesus, aleluias, você vai encontrar vazio. Por quê? Aleluia. Por que que ele está vazio? Porque ele ressuscitou, aleluia. E digo mais, não só ressuscitou, mas nunca mais tornou-se a morrer, e vivo está. Você pode glorificar a ele? E o interessante, aleluias, que quando sepultaram Jesus, o que fizeram? Colocaram guardas, né? Colocaram guardas, sentinela lá. Pessoas bem preparadas. Vamos cuidar porque os seus seguidores dizem que ele vai ressuscitar.
Mas que nada, eles vão roubar o corpo dele e vão dizer que ele ressuscitou. Vamos pôr sentinelas. E de repente os guardas teve uma grande surpresa. Aleluias. Ramacheve. Chegaram lá, o lençolzinho dobradinho. Jesus deixou uma lição de vida para mim, né? Que levanto da cama, nem arrumo a cama. Amém, adolescente? A mãe que se vira, a minha esposa que se vira. É chinelo para todo lado, é sapato, meia para um canto, um para o outro. Jesus, né, Caio? Lá não é assim. Jesus deixou organizadinho a sua sepultura. Aliás, nem era dele. Era emprestada. Aleluias. Vale a pena ou não vale servir um Deus vivo? Aleluias. E a minha Bíblia diz, e a tua Bíblia diz, que os seus ouvidos não estão gravados, os seus olhos não estão fechados, para que não possa ver, que não possa ouvir, as suas mãos não estão encolhidas, que não possa estender sobre nós. Sabe por que a igreja de Cristo cresce? Sabe por que a igreja de Cristo atravessou gerações e gerações e chegou a nós e avançará, e avançará? Sabe por quê? Aleluia! Porque o Cristo desta religião, o Cristo do cristianismo é um Cristo vivo. Aleluias! Amado, todo ser vivente, ele é atual. Amém? Quando você falar, o meu tempo já passou. Já viu essa história? No meu tempo era assim. No meu tempo era assado. O tempo passou para aqueles que já partiram dessa. Aleluia. Eu posso ter alguns anos a mais que vocês. A minha retaguarda, existem homens benegados, homens de Deus, que têm os tempos de vida a mais que nós, mas são pessoas, mas são vivos, e são atuais, estão na terra para fazer a sua história, através das suas idades, para fazer a história dessa geração. Aleluias. Sabe por que podemos dizer que Cristo é o Deus da atualidade? Aleluia, porque Ele está vivo. Aleluia. E Ele é o vivo, mas não vivo fracassado. Aleluia. Dizem por aí, nomeia-se tantos homens e mulheres que dizem que fazem milagres, mas não temos provas nenhuma. O segundo ponto que nós podemos dizer, porque Jesus Cristo é o Deus da atualidade, baseado em Romanos 13:8, Jesus Cristo é o mesmo hoje. Sabe por quê? Aleluia. Porque Jesus, além de estar vivo, aleluias, Ele não é o imprestável. Aleluias. Ele não é o infalível. Melhor, Ele não é um falido. Ele não é o derrotado. Vamos lá, amados, para Mateus, capítulo, aleluias, 28, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado metade do poder somente no Ceará e em Bogotá. Amém? Concorda comigo, gente? Como é gostoso pregar e falar para um povo que conhece a Bíblia. E acima de tudo, que conhece o Jesus da Bíblia, pastor Adão. Aleluia. E falando, chegando, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder, somente na galáxia e no Marte. Amém? Aonde? No céu e na terra. Aleluia. Aleluias. Jesus Cristo é o Deus do presente. Ele não disse, foi-me dado. Ele não disse, me darão.
ou me dará. Ele disse, é-me dado. Ele disse, hoje eu tenho poder. Aleluias. Meu querido, sirvamos o Jesus de hoje. Ele tem poder hoje. Aleluias. Agora eu fico imaginando os céus. Aleluias. Para a igreja, né? Vamos fazer assim um figurativo para nós entendermos, né? Imagina o céu, né? Um estoque. Vamos imaginar os céus como um almoxerifado. O que é almoxerifado? É um departamento de uma empresa, determinada empresa, que tem um estoque, né? Como a Cocamar lá, né? O Luizinho lá tem um rico estoque lá de. Aí eu sou um funcionário, tipo assim, eu preciso da peça X, eu vou lá no almoxerifado, preencho, né? O Alisson, o Alisson é a chefe do almoxerifado. Não, vai ser em nome de Jesus. Receba a bênção. Aí eu vou lá, o Alisson, eu preciso de consertar a máquina para posicionar a garrafa, quebrou a peça X, tá lá, vai lá. Agora passa anos e anos, ninguém vai lá no Alisson buscar peça. Fica lá estocado, peças paradas, parado. O Alisson tem que fazer peças estocadas. Será que o Deus de hoje, amados, nós estamos assim? Será que no palavrar, no linguajar é melhor para nós? Será que no céu não está estocado, no almoxerifado de Deus, não está estocado de poder e de bênção para mim e para você nos dias de hoje? Aleluia! Por quê, amados? Porque nós não vamos lá buscar. Jeremias 33:3. Esses dias eu estava ali, né, na minha folga, passando e vi o Gerson ministrando aula. Ele diz assim, Jeremias 33:3, telefone para o céu, clama a mim e respondei-te-ei. Aleluia, clamar, aleluia, é ir buscar poder, é buscar autoridade. Todo poder foi me dado no céu e na terra. Poder no céu, futuro. Agora eu pergunto para você, meu querido, para que poder no céu? Eu não sou, nós não somos, a Bíblia não me dá o direito de ser, aleluia, um pregador, aleluia, que prega somente prosperidade. Eu não estou aqui pregando doutrina da prosperidade, aleluia, mas eu prego, aleluia, um Jesus que tem poder na terra. Isso significa, amados, olha o valor de servirmos a Ele hoje. Eu comecei dizendo, amados, que no passado Jesus batizava, que no passado Jesus curava, e que no passado havia mais expulsão, pessoas possessas libertas, que no passado havia tantos milagres, e hoje não. Por quê? Aleluia, a resposta vem, Jesus não mudou. E a pergunta para mim e para você hoje é a seguinte, aleluia, quanto tempo faz que nós não temos, aleluias, clamado a Jesus como Ana clamou? Estude lá em casa o método que Ana usou para conquistar o coração de Deus. Já preguei aqui sobre esse assunto. Ela tinha uma necessidade. Ela tinha uma dependência, aleluias, mas ela moveu o coração de Deus, porque ela confiava num Deus da atualidade, ou seja, ela confiava no Deus do seu tempo. Qual é a sua fé perante Deus? Do que depende a tua fé nos dias de hoje? Deus não mudou, meu querido. Deus não mudou, minha querida. Aleluias. E o que entendemos, amados, que Deus nunca conheceu, Jesus nunca conheceu e Jesus nunca conhecerá falência. Eu disse, grandes homens
que são considerados como deuses falidos, estão nas suas sepulturas. Instituições, por exemplo, quem que não ouviu falar, mês passado, de uma grande potência, por que não dizer mundial, nos Estados Unidos, a cidade de Detroit. O prefeito de Detroit decretou o quê? Falência na sua cidade. A cidade, o berço do automóvel. O berço é da Ford. É isso, Fábio? Fábio e a Camila tem que saber isso de cor. O berço do automóvel, Detroit. Grande potência mundial. Veio o seu prefeito decretar falência. Você pode passar em frente de alguns templos, como eu já vi. Um tempo atrás eu passei em frente num templo e eu vi a placa assim: sob nova direção. Para mim é de dar risada. Eu também dei risada, irmão Gê. Sob nova direção. Falei, isso. E eu ando muito pela cidade, né? Passado outro tempo, eu passei lá, vi de outra placa: aluga-se. Falei, opa, agora é com nós. Agora é com nós. Pastor Robson, assim, assado, tem um templo para alugar. Lazinho, não perca tempo. Fala para o Pereira na época o tesoureiro. Fala para o Pereira, vamos alugar. Aí depois, já parei assim. Aí lembramos que a 500 metros nós existíamos uma congregação do Jardim Hortência. Na época ligamos para o pastor Nael. Hoje está lá a chamada Congregação Assembleia de Deus do Tropical. Quem conhece lá? Aí, alguns conhecem. Uma grande igreja. Não estou falando de placas. Aleluias. E o que quer dizer? Que toda denominação tem que conhecer o Deus de hoje. O Deus que não conhece falência. E todos os membros que congregam, aleluias, precisa, acima de tudo, não conhecer a sua denominação, mas precisa conhecer o seu Deus, aleluias, o Jesus que não conhece falência. Jesus, você nunca vê Jesus, amados, não tem prazo de validade. A maioria dos irmãos hoje, foram ao mercado e compraram. Irmãos, tomamos cuidado com algumas ofertas. Aquela oferta lá em cima, o preço lá em cima, cai lá embaixo. Olhe rapidinho no prazo de validade. Muitas das ofertas é queima de estoque, senão vai vencer. E vai, irmãos, Jesus não tem prazo de validade. Jesus nunca é vencido. Jesus nunca foi vencido. Jesus nunca vence. Aleluia. Vamos entender isso mais pela palavra de Deus. Mateus capítulo 24, 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluias. É por isso que, aleluia, Jesus é um Jesus da atualidade. Jesus é atual. Você nunca vai ver, aleluia, Jesus com um rótulo de vencimento, fabricado em 2000 anos atrás, vencido, e agora não, aleluias. Jesus é sempre atual. E Jesus não tem mesmice. Como é gostoso, né? Você sempre tem esperança de vida. Em Jesus nós encontramos novidade de vida. Em Jesus sempre tem uma surpresa para nós. Quer ver? Eu estou pregando agora nesse texto. Deus me revelou essa mensagem. Mas se nós ficássemos aqui até amanhã, começando pelo pastor Pedro prega nesse texto. Meia hora. Irmão Adão, meia hora, mas não foge. Meia hora. A irmã já quer fugir do púlpito. Meia hora. E cada um pregasse meia hora, cada um nesse texto. Aleluias. Se todos aqui,
Jamais tu me cantaramarraias. Viver na dependência do Espírito. Eu tenho certeza que teremos aqui no mínimo 80, 90, 100 mensagens diferentes. Porque Deus, aleluia, Ele é atual. E acima de ser atual, Ele é sábio. Ô irmão, como é triste, lamentável, você vai num lugar, sempre é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Aleluias. Jesus, Ele é o mesmo, porque Ele é em poder, mas em ação, aleluias. E eu também não estou falando aqui que, quando eu estou falando que Ele é o mesmo em palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará. Ou seja, eu estou aqui mais uma vez ratificando que as doutrinas bíblicas não mudou. Eu estou aqui ratificando que a doutrina bíblica é imutável. Amém? Aleluias. Então, meu querido, se você precisa, aleluias, de um milagre de Jesus, Ele é poderoso. Creia nele. Não esmoreça na fé. Não pare. Não abandone. Não deixe de clamar. Aleluia. Continua fiel a Ele. Continua cantando. Continua sendo fiel. Aleluia. Ele trabalha. Não trabalha no lugar de Deus. Eu prego para alguém aqui que está com o seu coração ferido, o seu coração machucado. Entrega a sua causa nas mãos de Deus. Ele não mudou. Ele trabalha por você. Aleluia. Para terminar. Aleluia. Aleluia. Por que a Rosângela foi cantar esse hino? Porque Deus orientou-a. Aleluia. Não podemos não podemos ser discípulos de Jesus como os que seguiam pelos caminhos de Emaús. Quando a irmã Rosângela cantou esse hino, eu mostrei o esboço para o Jonas. Olha aqui, mano, dá uma lida nesse esboço aqui. Preste atenção. Não podemos ser discípulos de Jesus como aqueles que seguiam pelo caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, versos 13. Não vamos comentar, mas veja bem, quais eram as atitudes dos discípulos naquele momento que Jesus o abordou. Verso 17, eles estavam tristes. Eles estavam bravos. Cleopa estava bravo, revoltado. Para os dois discípulos, verso 21, o seu Deus estava falido, estava acabado. Essa era, por quê? Porque ele deixou e só confiou no Deus de ontem. E essa é, aleluias, a característica daqueles que não crê no Deus de hoje. Os discípulos, no verso 17, encontramos que ele estava andando triste. E eles tinham para caminhar entre Jerusalém até Emaús, aproximadamente 12 quilômetros. Agora imagine, irmão Felipe, caminhar com um camarada 12 quilômetros de a pé, com um camarada triste, brabo, murmurando, criticando, sem esperança, sem fé, desobediente, porque Jesus não mandou eles voltar. Por que você está voltando? Por que você está abandonando a sua fé? Por que você está abandonando o seu cargo, a sua missão na casa de Deus? Foi Jesus que mandou? O discípulo estava voltando triste, abandonou tudo e voltando.
Agora, para o outro lado, eu vejo, meus queridos, quem é Jesus? Aleluia. Eu não suportaria andar com aqueles homens tristes e bravos, 12 quilômetros, murmurando, criticando, sem fé, sem esperança, irmãos. Triste, como é duro, triste você andar com alguém que não tem fé, que não vai dar certo. Você faz um projeto, não vai, isso não vai acontecer, isso aí não vai. Olha, tantos anos que nós estamos aqui, não vai acontecer, pode parar, não vai dar certo. Sempre foi assim. Outros já tentaram. Aleluia. Mas veja quem é Jesus. Jesus foi 12 quilômetros. Aleluia. Jesus ouviu reclamação. Jesus foi maltratado. És tu forasteiro dessa cidade? Quem é tu? Não sabe o que está acontecendo aí? É desse jeitinho que nós agimos, amado. Quando nós achamos que Deus virou as costas para nós. Quando nós não servimos o Deus no presente. Quando nós achamos que Deus não tem capacidade de mudar a nossa história. Você quer ver um crente bravo? Aleluia. Examine a vida dele. Ele está fora da presença de Deus. Deus para ele não existe mais. Pronto, Jesus acabou. Acabou com a nossa história. Acabou. Aleluia. Só vou ler o verso 21. Veja bem o que diz. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, como tudo isso já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, na verdade, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, com as quais de madrugada foram ao sepulcro. O camarada perdeu a fé. Eles não creram que Jesus podia ressuscitar. Sabe por que muitos não recebem o milagre na sua vida? Porque não crê que Jesus pode fazer o milagre hoje. A Bíblia diz mesmo, né? Bem que as mulheres falaram aí. Irmãs, continua falando, viu? Muitos por aí não acreditam em palavra de mulher. Mas Deus usa as mulheres. Aleluia. E vocês são as corajosas. Enquanto os homens estavam lá com medo, se escondendo, até Felipe estava lá no meio escondido. Mas não é esse Felipe, não. E estavam todas as mulheres espregando, anunciando. Jesus ressuscitou. E disse, umas mulheres aí falou. Verso 21, amados, mostra os discípulos crendo na falência. Crendo num Jesus que não tem poder, num Jesus do passado. Não, Jesus até operou. Olha, hoje não pode mais. Se coloque em pé nesse momento. Você entendeu essa mensagem? O Espírito Santo fala comigo e fala com você nesta noite. Crê no Jesus hoje. E digo mais, a tua história não acabou aqui. Você precisa de Jesus para amanhã. Aleluia. Jesus te trouxe até aqui. Aleluia. E você precisa viver o hoje com Jesus. E amanhã é um novo dia. Eu e você precisamos de Jesus. São os passos para uma verdadeira vida cristã. Confiando no Jesus de hoje, de amanhã e em Jesus eternamente. Aleluia. Como está o teu propósito diante de Deus? Eu quero orar por vidas nesse momento. Quem sabe as pessoas que desejam renovar o seu propósito de fé. Há porventura alguém que está parada. Algum tempo já faz que você não toma a ceia do Senhor. Alguma coisa te entristeceu. Alguma coisa roubou a tua esperança, a tua fé. Mas eu quero dizer que o mesmo Jesus que trabalhou na tua vida lá no início, é o Jesus que quer trabalhar na tua vida hoje. Temos alguém para Jesus nessa noite?
Alguém que nunca teve uma experiência de salvação. Eu quero orar por você nesta hora. Aleluias. Todos aqui estão felizes servindo Jesus fiel hoje. Amém? Continua. Aleluias. Em segundo plano, você que precisa de um milagre de Jesus hoje, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Uma causa impossível que o homem não pode. Somente Jesus na tua causa. Eu quero orar por você neste momento. É hoje. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para Jesus: eu creio nos seus milagres. Eu creio no teu poder, Jesus. Eu creio que o Senhor não mudou. Ramacharamacais. Eu quero convidar o nosso querido pastor Pedro, que estará orando aqui agora. E os demais companheiros, descem, põe as mãos. Aleluia. O mesmo Jesus que deu autoridade, aleluia, lá em Atos 16, é o mesmo Jesus que dá autoridade a nós também. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Coisa boa a gente poder dizer que Jesus está aqui, né? O importante não é só porque a Bíblia diz, é porque nós sentimos, né, irmão? Sentimos que Ele está aqui. Não há como duvidar. Nós sentimos. Se você não sentiu até agora, sinta agora nessa oração. Deus querido e amado, te agradecemos, Senhor, por esta noite, porque nós pudemos chegar até aqui, Senhor. Ainda às vezes com dificuldades, mas pela Tua graça, Senhor, estamos aqui. Pudemos louvar o Teu nome mais uma vez aqui na terra, Senhor. Pudemos, ó Deus, buscar a Tua face. Tu vieste estar conosco e alegrar o nosso coração. Meu Deus, meu Pai, quem sabe nós temos pessoas aqui que o seu coração está triste, como aqueles discípulos que voltavam para a sua cidade. Mas como eles sentiram arder em seu coração, naquela conversa, Senhor querido, que tiveram com Jesus naquele caminho. Eu acredito, Senhor, que aqui muitos estão também sentindo a mesma coisa. Poderiam dizer a mesma coisa. O nosso coração ardeu durante a exposição desta mensagem. Ó Deus querido, e nós te rogamos, estenda a tua santa mão, Senhor, para dar, Senhor, a solução para os teus servos que estão clamando por algo que precisam, Senhor, por algum problema, Senhor, que só o Senhor pode resolver. Oh, Jesus, resolva, Senhor, o problema. Abençoa, Senhor. Oh, como aqueles discípulos, Senhor, que tiveram a felicidade naquele momento de oração, sentir que era Jesus que estava ali. Possa sentir que o mesmo Jesus que estava naquele caminho para Emaús está aqui também. Nós ouvimos, Ele é o Jesus de ontem, Ele é o Jesus de hoje, Ele é o Jesus da eternidade. Abençoa a tua igreja, Senhor. Dá, Senhor querido, uma semana abençoada ao teu povo. Jesus querido, uma semana de vitória, aqueles que estão esperando por tê-la, Senhor. Abençoa, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, meus irmãos, que o nosso Deus ainda faz milagres nas nossas vidas. Deus abençoe cada dia mais o nosso pastor, que Deus continue o usando, dando a ele sabedoria necessária para
cuidar da igreja que está debaixo de sua responsabilidade. Meus irmãos, nós queremos passar o aviso só de amanhã, do que nós teremos amanhã, né? Amanhã, a partir das 9 da manhã, nós teremos a lição de número 5, né? Que vai falar sobre as virtudes dos salvos em Cristo, né? E como eu já disse semana passada, já disse em outras oportunidades, meus irmãos, não percam os estudos da escola dominical, principalmente o desse trimestre, né, pastor Pedro? É muito bom, porque nós estamos tratando a nível de igreja, né? Às vezes nós conversamos sobre um assunto ou sobre o outro, mas nesse trimestre especificamente nós estamos tratando sobre a igreja, né? Coisas que competem a nós, sabemos como igreja. Então é importante que você faça parte da escola bíblica dominical. Venha você amanhã. A partir das 9 horas temos os estudos começam a ser lecionados, né? Mas a partir das 8h30 já temos oração, então venha você, traga o seu filho, traga a sua esposa, o seu esposo, venha fazer parte conosco da escola bíblica dominical. Temos também, a partir das 11 horas, o ensaio do grupo Adonai, né? Que tem aí feito um trabalho relevante para o Senhor, nessa igreja. Que Deus abençoe eles. Então amanhã, 11 horas, ensaio com Adonai. Chá do Ministério Feminino, amanhã às 14 horas, né? E em breve nós teremos um chá dos homens também, né? Nós vamos fazer uma coisa aí para os irmãos também. Amanhã, às 14 horas, chá do Ministério Feminino, viu? Mais informações com a nossa irmã Ironeide, né? Com a nossa irmã Leide. Procure as irmãs aí para ficar sabendo mais. Amanhã não haverá o ensaio da orquestra, né? A partir das 17 horas, o diácono irmão Gerson está pedindo para avisarmos. E às 19 horas, um culto evangelístico, meus irmãos, né? Nós teremos a presença aqui do nosso irmão Estélio. Alguém conhece o irmão Estélio? Ele esteve pregando quinta-feira aqui na igreja, né? Foi uma bênção e ele estará amanhã também retornando para ministrar a palavra do Senhor. Convide lá o seu vizinho, né? Chame alguém lá, diga, vai estar um jovem lá, um jovem africano, vai estar ministrando lá na minha igreja amanhã. Vamos lá para você ouvir a palavra do Senhor, que Deus vai usar vai usar o teu servo para falar conosco, viu? Então amanhã às 7 horas da noite. E também temos a excursão para Gramados, últimas vagas. Como eu digo todo ano, né? Nem a CVC faz esses preços aí, meus irmãos, viu? Procure a irmã Ironeide lá, o pastor Lazinho, converse com eles aí, né, para mais informações, que será uma bênção. Você que não conhece a Serra Gaúcha, viu? É bom conhecer. E aí está o site da nossa rádio, todo dia é dia de milagres, e o e-mail, ou melhor, o site da nossa igreja. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos nos colocar em pés. Quero convidar aqui o evangelista irmão Antônio para estar orando, e o pastor Adão vai estar impetrando a bênção para nós nessa noite. Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, neste momento, Pai, te damos graças, Deus eterno, por essas horas, meu Deus, tão maravilhosa, importante, Senhor, que passamos aqui mais uma vez no templo, adorando o Senhor, exaltando o teu nome, recebendo, Senhor, de ti algo poderoso do teu Espírito para o nosso dia a dia, Senhor. Nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor Deus. Quando vamos retornar, meu Deus, para os nossos lares, queremos, Senhor Deus, que a tua mão, o teu poder, meu Deus, nos guia, nos guarda, nos livra de tudo aquilo que não presta. Abençoa o teu povo, Senhor. Deus de eterna glória, no santo, precioso nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e todos juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e de todos na paz do Senhor.